Luciano Huck vai ter a difícil missão de substituir Faustão após mais de 3 décadas de sucesso nos domingos da Globo. Mas o futebol promete dar uma ajudinha, pelo menos nas primeiras semanas. Muito bem, pessoal, no próximo dia 5 de setembro, o apresentador Luciano Huck começa uma nova fase na Globo com a apresentação do seu Domingão, o Domingão com Huck. De 1989 até junho de 2021, a Globo teve nos domingos o Domingão do Faustão. Uma atração mais do que consolidada, que invadiu as casas das pessoas. Faustão virou sinônimo de reunião familiar e muitas outras coisas. Mas você deve estar se perguntando por que, afinal de contas, eu estou falando de Luciano Huck, de programa de entretenimento, aqui no canal Blog do Alan Simon, que é um canal que fala de futebol e de mídia esportiva. É porque a Globo viu no futebol a oportunidade de bombar a estreia do Luciano Huck. Mais do que a estreia, a segunda semana também vai ser ajudada por uma partida forte de audiência. A Globo tinha originalmente para o dia 5 de setembro, que é a mesma data que vai estrear o Luciano Huck, programados os jogos entre Ceará e Palmeiras e Chapecoense e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos para São Paulo e para o Rio de Janeiro, que são as praças mais importantes para o mercado publicitário. Aí a Conmebol tinha a missão de pegar uma rodada das eliminatórias da Copa do Mundo lá de março, que foi adiada por causa do agravamento da pandemia no Brasil e no continente sul-americano, e colocar os jogos neste fim de semana. E tinha Brasil e Argentina. A Globo podia transmitir esse jogo no sábado de noite, no sábado de tarde, até no domingo de noite, o que ela quisesse. Mas a Globo pediu para que essa partida fosse no domingo às 4 horas da tarde, abrindo mão do Campeonato Brasileiro, adiando alguns jogos, como são os casos aí das partidas entre Chapecoense e Fluminense mesmo, vai continuar sendo um jogo nas 9h30 da noite de terça-feira, 7 de setembro, e um jogo do Corinthians para mostrar em São Paulo. Colocando esse Brasil e Argentina às 4 horas da tarde, trazendo o Galvão Bueno para narrar, obviamente a seleção brasileira, quando ele pode narrar, é sempre com ele, a Globo cria um cenário que vai dar uma audiência em alta para o Luciano Huck na hora que ele começar o programa. Como eu sempre falo aqui no canal, a grande dificuldade de um programa, em qualquer emissora, é levantar a audiência. É por isso que o SBT ainda não consegue médias muito altas na Libertadores da América, porque ele tem que pegar uma programação com 6, 7, 8 pontos e transformar ali em 11 de média, 12, nos mata-matas com jogos mais decisivos, belisca ali 18 pontos, 20 de pico, mas é muito complicado quando você pega em baixa. E o próprio futebol na Globo tem sofrido com isso por causa do The Voice Kids, que não está mais como era há alguns anos. A audiência está bem complicada. E o futebol em baixa também anda entregando para os programas do Faustão nos últimos anos. O Brasileirão está claramente em queda, por exemplo. Em 2019, aqui em São Paulo, o campeonato marcou 23 pontos de audiência na média geral da competição. Em 2020, já no cenário de pandemia, essa média caiu para 21 pontos. Em 2021, até agora, a média está em assustadores 18 pontos. É uma queda absoluta em relação a 2 anos atrás. É um mundo completamente diferente, a grade de programação da Globo não indo tão bem antes também afeta isso, e é claro que a Globo sabia que haveria o risco de uma partida indo mal no Ibope atrapalhar a estreia do Luciano Huck, e colocou esse Brasil e Argentina. Mas isso era óbvio, a Conmebol precisaria marcar esse jogo entre Brasil e Argentina para algum momento do fim de semana, e a Globo não iria querer de sábado à noite, ou mesmo fazer rodada dupla no domingo, então é óbvio que eles iriam colocar no domingo às 4 da tarde. Tudo bem, é uma forma de pensar, mas na segunda vez que o Luciano Huck for apresentar um programa de domingo, vai ser o Campeonato Brasileiro. E a Globo originalmente tinha marcado para o dia 12 de setembro uma partida entre Fluminense e São Paulo, para poder transmitir para a maior parte da rede, fazendo uma equipe só de transmissão unindo São Paulo e Rio de Janeiro, e tendo esse jogo como um Ibope ok. Mas a Globo mudou. Na última semana, ela pediu para alterar a programação de Flamengo e Palmeiras, que seria originalmente no sábado, dia 11 de setembro, às 7 horas da noite, exclusivo do Premier. Ela abre mão de ter esse jogo que é tão chamativo nos últimos tempos, porque são duas das melhores equipes do Brasil, como uma ferramenta de venda de pay-per-view, e coloca na grade da TV aberta no domingo, dia 12, às 4 horas da tarde. Mais uma vez, é uma estratégia para bombar a grade de programação, para fazer com que o Luciano Huck pegue a audiência em alta tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e usando a partida que teve a maior audiência do primeiro turno do Campeonato Brasileiro até agora. Foram 23 pontos em São Paulo, um número que a Globo só voltou a fazer quando transmitiu Corinthians e São Paulo, um clássico de quarta-feira à noite, e como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, a audiência de domingo tende a ser muito mais baixa sempre que quarta-feira, então se conseguiu 23 no domingo e conseguiu 23 na quarta-feira, é muito mais mérito do domingo ter conseguido esses 23 pontos. E ninguém até agora conseguiu superar o Ibope que deu Flamengo e Palmeiras na estreia do campeonato. O Fluminense e São Paulo, que seria originalmente às 4 horas da tarde, passou para as 8h30 da noite e vai ser um jogo do Sport TV para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro.
Tudo isso porque a Globo, nesse momento, tem o foco de bombar a sua programação de domingo, porque o Luciano Huck vai estrear, muita gente vai ficar de olho. Se ele não for tão bem no Ibope quanto ia o Faustão, e agora estava indo a Superdança dos Famosos, vai começar a crítica da mídia especializada, vai começar uma pressão interna, e aí quem sabe como é que vai ficar a programação da Globo para 2022 no domingo. De repente voltam aquelas correntes que defendiam que o futebol ficasse às 6 horas da tarde e que a programação de entretenimento fosse às 4. Vale lembrar que até há alguns meses a gente comentava isso, que o futuro da Globo pós-Faustão poderia ser do futebol invadindo ali o período da noite para entregar uma audiência em alta para o Fantástico. Atualmente a estratégia da Globo é outra. É colocar o Luciano Huck para entregar para o Fantástico, é apostar que o programa dele vai ter audiência. Esse Domingão do Huck vai ser um híbrido do que tinha no Faustão, como por exemplo a Superdança dos Famosos, mas também os formatos que o consagraram aos sábados no Caldeirão com o Huck. E vale lembrar também, vai ter Caldeirão com o Mion. O Marcos Mion vai apresentar a partir do dia 4 de setembro, então a Globo vai ter uma preocupação maior aí com a programação do fim de semana como um todo. E é até por isso que os jogos que a Globo vai transmitir nessa rodada da Série A ficaram para o dia 7 de setembro, um feriado, às 9h30 da noite. Serão os duelos entre Corinthians e Juventude e Chapecoense e Fluminense. Teve um jogo do Cruzeiro que também foi colocado na Série B para transmitir para Minas Gerais, que é um jogo contra o Goiás Esporte Clube, então deve passar para o estado de Goiás também. Aliás, naquele dia 7 de setembro, o Cruzeiro jogaria contra a Ponte Preta por uma rodada. Aí eles adiaram o jogo do Goiás, que era da rodada anterior, mandaram esse Cruzeiro e Ponte Preta para o dia 11 de setembro, que é um sábado. Uma verdadeira salada para contemplar a Globo, porque naquela semana não vai ter o Brasileirão na quarta-feira, ela vai ter transmitido Chile e Brasil na quinta-feira, 2 de setembro, Brasil e Argentina também pelas eliminatórias no domingo às 4 horas da tarde, e tem um outro jogo na outra quinta-feira contra o Peru, aí já 9h30 da noite, aqui no Brasil, então a Globo vai ter transmissões em peso naquela semana. Então, pra gente resumir, vai ter Brasil e Argentina no dia 5, a estreia do Luciano Huck. Esse é jogo para tentar chegar perto dos 30 pontos no Rio de Janeiro, pelo menos uns 25 em São Paulo. Domingo anda complicado, mas um clássico desse porte, ainda mais sendo revanche da seleção brasileira, que vem de uma derrota para os argentinos na final da Copa América disputada em julho e transmitida pelo SBT. E na rodada seguinte, no dia 12 de setembro, a Globo aposta, ela tem praticamente certeza, de que a audiência de Palmeiras e Flamengo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, vai ser maior do que com a outra partida que ela transmitiria entre Fluminense e São Paulo. Pra gente ficar mais ou menos na aposta, eu acho que esse jogo, o clássico dos tricolores, daria em São Paulo e no Rio de Janeiro uma audiência parecida, mais ou menos ali uns 18 a 19 pontos. E com Flamengo e Palmeiras, a Globo deve apostar que no Rio de Janeiro mais uma vez chegue perto dos 30 pontos e que em São Paulo pelo menos repita os 23 que ela marcou no primeiro turno. É um momento diferente para todos os clubes. O Palmeiras mais uma vez é semifinalista da Libertadores da América com o Abel Ferreira, persegue ali o Atlético Mineiro na liderança. O Flamengo está vivendo um momento mágico com o Renato Gaúcho, dando goleada em quase todo mundo. Claro que perdeu para o Inter, mas no geral o Flamengo está ganhando e ganhando muito bem, apresentando um ótimo futebol com o Renato Gaúcho. Então essa partida ativa aquela espécie de rivalidade que se criou nas redes sociais entre flamenguistas e palmeirenses. É uma oportunidade para a Globo entregar para o Luciano Huck uma audiência acima dos 20 pontos nas duas capitais que mais importam aí ao mercado publicitário. E com certeza, em um nível nacional, também vai ser uma audiência bem mais alta, porque esses são os times que andam atraindo atenção aí nos últimos tempos. Agora eu quero o seu palpite. Qual vai ser a relação do futebol com o Domingão com o Huck? Acredita que vai entregar uma boa audiência? Acha que vai ser só nessas duas primeiras semanas, depois vai ser um pouquinho de sofrimento? Acha que o programa vai dar certo ou não? 2022 vai continuar desse jeito, com o futebol às 4 da tarde, o programa do Huck às 6 horas? Vão ter que inverter e o futebol começar mais tarde? Deixa o seu palpite aí nos comentários, vamos debatendo. Já deixa também o seu palpite para a audiência de Brasil e Argentina em São Paulo, no Rio de Janeiro, Flamengo e Palmeiras também. Vamos conversando, porque aqui, você sabe, é a casa da mídia esportiva. Fica o convite também para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que você curte esse conteúdo de mídia esportiva e possa te recomendar sempre mais. Eu fico por aqui, vou te esperar no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!